Acho que estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Fala galera dos Mortadelas. Aqui é o Mortadela Luiz Henrique. E estamos aqui inaugurando, né? Fazendo pela primeira vez esse live, né? Agora tá na moda esse negócio de live stream, etc, etc. Que tem aqui no Facebook, que a gente nunca fez, mas que estamos aí testando essa nova modalidade pra gente bater um papinho, pra gente trocar uma ideia. Enquanto eu tô falando aqui, as pessoas estão aparecendo, né? Porque aparece lá, pluk, aí você clica e você chega mais, como por exemplo o João que está chegando aí. Fala, João, beleza? Então, avisem aí se vocês estão escutando, porque eu não faço ideia de como é que tá acontecendo isso. Então, se vocês puderem me avisar, ó, tô ouvindo, não tô ouvindo, a imagem tá uma merda, você é feio, sei lá. Falem aí o que vocês estiverem achando. E se quiserem mandar perguntas também, né? Porque aproveitando aí para agradecer a todo mundo que acompanha a página, né? Estamos fazendo aí um ano, olha aí, um ano. Fizemos agora essa semana, né? De mortadelas. Fala Denise, João Vitor, Marcos. Beleza, Marcos? O som tá bom? Vamos falar da esquerda sim, Douglas. O velório do PT, será? Será que é o velório do PT? Aí que está o grande mistério, né? Uma das grandes questões aí que a gente tem que tratar. Mas enfim, como eu tava falando aí, um ano de mortadelas. Show de bola, a resposta tem sido muito boa de vocês. E como a gente fala, né? A gente sempre diz isso, que o principal é a participação de vocês aqui nos debates, seja concordando ou não com a gente, mas sempre participando. Hashtag Bolsonaro Presidiário 2018. Essa eu fecho, essa hashtag. Tamo junto nessa aí. E antes que os bolsominions cheguem. É, olha, Montes Claros, Minas Gerais, excelente. Lisboa, olha aí, estamos internacionais, meu amigo. Que é isso? Márcio Agra, fala Márcio, um abraço pra você, meu amigo. Aí de Dubai, show de bola. Aí já chegaram os bolsominions, mas tudo bem, vamos que vamos. E é isso aí, né, galera? A gente viu hoje aí algumas novidades, né? Cunha mais perto aí da sua cassação, né, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, rejeitou um recurso que ele tinha colocado lá, né? Mais um desses recursos que o Cunha tenta, porque tenta, né, se livrar aí de ser caçado e de, enfim, pegar aí aquela boa e velha cadeia. E a gente espera que ele faça uma bela de uma delação, né? E leve todos esses corruptos que estão aí no bolso dele, no Congresso, que ele ficou aí tanto tempo levando essa galera junto de si e atrasando aí o nosso país e promovendo um belo golpe parlamentar que estamos vivendo hoje em dia, né? E tivemos aí ontem, né, por conta aí da renúncia do Cunha, a eleição do Rodrigo Maia, né? Eleição para presidente da Câmara do Rodrigo Maia. E aí vem os debates. Fala Alemanha, Santo André, show de bola, galera. Vem chegando, vamos nessa. Vamos nessa. Goiás também tá aí. É... Bom, e aí tivemos aí uma eleição muito estranha, né? Tiveram 17 candidatos, né? Que foram colocados aí, depois passou para 14. E aí vem aquele negócio, né? Tipo, os candidatos da esquerda, né? Que bom, a gente ficou tanto tempo aí rendido, né, nesse congresso que a gente falou assim, pô, agora talvez a gente consiga colocar aí alguém de esquerda, né, fazer uma frente de esquerda, como a gente sempre tem falado aqui, que é importante, né, ter essa união da esquerda, mas que tem sido muito difícil, né, inclusive nesse momento de golpe, né, que a gente está vivendo. E tá todo mundo meio assim ainda, né, desnorteado, né? Dá para entender, né? Porque as coisas têm acontecido de uma velocidade tal é, que é assustador, mas enfim. E aí tiveram esses candidatos, né? Teve a Luísa Erundina do PSOL que lançou a candidatura e aí logo em seguida veio o Orlando Silva do PCdoB, colocou candidatura e aí ficou aquele negócio, né? Pô, mas
por que ficou colocando candidatura de esquerda diferente e tudo mais. E aí acabou que o Rodrigo Maia teve apoio aí de boa parte daquele que não é o Centrão, né? O Centrão é aquela galera que é do Cunha, né? Que sustentou aí o Cunha e deu o ensejo e sustenta aí como base do governo Temer, né? E, bom, esse Centrão, a candidatura aí do Centrão era o Rodrigo Rosso, né? Rodrigo Rosso Rodrigo Rosso, Rogério, tô viajando. Rosso, que já foi governador aí do Distrito Federal. O cara, ele é sujeira, é soldado do Cunha. Então, assim, não dá pra esperar, não dava pra esperar nada dele. E aí ficou nesse impasse, né? Então, assim, pô, a gente não pode apoiar o cara que é o do Cunha. Então tem que apoiar algum outro que tenha chance de ganhar. Quem tem chance de ganhar? Era o Rodrigo Maia. Porra, mas o Rodrigo Maia é do DEM. O DEM é o partido que, porra, fez a propaganda aí do golpe, né? E fortaleceu até o final o golpe. Aí ficou naquela, mas ele vai ganhar, mas ele não pode ganhar o anticunha. E aí, mas antes disso, né? Antes disso teve o Alencar. Alencar que era o candidato do PMDB, que foi um candidato aí meio estranho, né? Que lançou uma candidatura meio que avulsa, com certo apoio ali do PMDB. Ele era ex-ministro da Dilma e aí votou contra o impeachment, e aí os petistas falaram, pô, peraí, esse cara aí, ó, é a boa a gente trazer pro nosso lado, né? Então apostaram ali no Alencar e deram apoio pro cara. Mas, assim, aí tem aquela questão, né? Na boa, será que era o momento de realmente entrar, assim, de cabeça de novo nesse jogo do PMDB, né? Da institucionalidade do PMDB, né? Que foi o capitão do golpe, né? Com Cunha, com Temer, e que tá aí é, 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 levando adiante, né? Toda essa situação. Então, será que vale a pena, né? Aí entra aquela questão do pragmatismo versus um certo idealismo, né? Será que estamos voltando aqui? Deu um pique rapidamente aqui. Castro, muito obrigado. O Marcelo Castro. Enfim, é tanto nome que a gente acaba ficando meio doido. Alencar, Marcelo Alencar. Por que eu tô falando Alencar? É Castro. Bom, enfim. E aí ficou nessa, né? Dessa questão de quem vai apoiar, quem vai levar e etc e tal. E acabou que ontem à noite foi o Rosso e o Rodrigo Maia. E aí depois aí as coisas convergiram, né? E falaram assim, não, então a gente tem que ir com o Rodrigo Maia. Aí o pessoal que tinha colocado a Luísa Erundina se retirou, né, da candidatura, falou que não ia participar daquilo por uma questão de princípios éticos e etc, etc. Aí começou aquele negócio todo, né? Porra, esses caras aí com esse falso idealismo, é por isso que essa esquerda não ganha nada, essa esquerda não cresce. E aí fica esse debate do pragmatismo versus esse idealismo. Eu opinei sobre isso e eu acho que é o seguinte, cara, nesse momento, né, que a gente vive o golpe, né, a gente está vivendo o golpe, um governo ilegítimo e que tem tido, né, pouca resistência a ele, né, porque afinal de contas quem pode fazer resistência a esse golpe somos nós, né, a rua, os movimentos sociais, né, esse tipo de coisa. Mas está todo mundo bastante desiludido com os próprios partidos e com esse fisiologismo dos partidos, com esse excesso de pragmatismo, né? Então eu vejo que nesse momento a postura, por exemplo, do PSOL, por mais que tenha sido, realmente ninguém esperava, eu não esperava que a Luísa Erundina fosse ganhar, mas eu acho que é importante dar esse tipo de posicionamento, do tipo, não vamos participar dessa farsa. Pode ser uma atitude, né? Tipo, não quero nem saber, faz o que vocês quiserem.
Mas eu acho que é o seguinte, no momento em que a gente vive num cenário em que, basta lembrar, antes da Dilma sair, ela não tinha nem 20% de aprovação. O Temer entrou e também não tem 20% de aprovação. A maioria da população, ela não está a favor ou contra o impeachment. Ela não tá nem aí. Esse que é o grande ponto, que é, na minha opinião, ela não tá nem aí, cara. Quem tá aí pra essas coisas é a gente que fica aqui discutindo na internet essas paradas. Mas, cara, a população em geral tá descrente, completamente descrente da classe política. Não acompanha pra ficar sabendo quem é joio, quem é trigo. Acaba vendo realmente todas essas jogatinas como uma coisa que é tudo igual, política é tudo igual. E aí que é o grande ponto, que acaba favorecendo os outsiders, aqueles caras que vêm com discursos fáceis, né? Existe possibilidade de resistência ao golpe fora da violência? Olha, Paris Campelo, olha que... Isso é polêmico, cara. Existe possibilidade de resistência ao golpe fora da violência? Pois é, né? Tem esse negócio da a esquerda, ela se digladia entre os dois tipos de esquerda, né? Tem a esquerda rap e tem a esquerda, sei lá, stalinista. Não sei, não precisa ser tão assim, mas a esquerda mais hardcore, marxista, que foca na questão dos meios e das riquezas, né? E aí fala que não adianta, o sistema político ele é um comitê da burguesia e aí não adianta nada e a gente tem que partir mesmo para, enfim, outros meios mais violentos que não vomitaços, bundaços e cirandas, né? Eu não tenho nada contra isso, mas eu acho que eu acho que tem espaço para os dois tipos de coisa, né? Por exemplo, a gente está vendo lá no México, tá tendo teve greve dos professores, os professores foram às ruas e foram massacrados pela polícia e morreram 8 pessoas. Isso nem tá passando na mídia aqui. E aí a população ela foi em peso em favor dos professores e os zapatistas doaram alimentos, enfim, movimentaram, né? Assim como a gente está vendo na França, né? O movimento contra as leis trabalhistas, né? Os caras lá estão empenhados nisso, estão parando usina, estão parando a porra toda. Então, assim, aí o pessoal fica falando, pô, cadê essa esquerda aqui no Brasil, né? Cadê a esquerda revolucionária? Obrigado, João. Cadê essa esquerda revolucionária, né? Que faz greve geral, essa coisa toda? Pois a gente tem a esquerda hoje que não consegue nem centrar fogo na questão pontual que é combater, evitar o golpe, né? O golpe já foi dado, já foi dado há muito tempo. O golpe já tinha sido dado quando a Dilma estava no poder e depois de eleita passou todas aquelas medidas que a própria militância, né, ficou com cara de babaca, porque, né, foi para as ruas para fazer campanha para ela com diversas promessas e quando ela chegou no poder colocou lá o Levi na economia, colocou Cátia Abreu, enfim, e é por isso que eu vou sair demais aqui, vamos voltando aqui ao ponto dos 20%, galera, a gente tem que lembrar disso, a maior parte da população está completamente descrente desses assuntos e completamente alheia do que está acontecendo. Então, essa discussão de se é golpe, se não é, qual é o impacto que isso vai ter, infelizmente isso está tendo uma repercussão muito pequena. Fala, secundaristas de Piracicaba, um abraço a todos vocês. Está tendo uma repercussão muito pequena, né, na sociedade em geral. Então, eu acho que nesse momento se posicionar, falar assim, não, nós não vamos participar dessa eleição, nós não vamos apoiar um candidato do PMDB, mesmo que ele... sério, na boa, o que se achou? Que se achou que esse candidato do PMDB, né, que não votou, que foi ministro da Dilma, que votou contra o impeachment, realmente se achou que ele ia fazer o quê? Né? Chegando lá, se ele conseguisse a presidência, será que valeria a pena? Será que ele ia fazer com esse Congresso que está aí? O Congresso que está aí é o mesmo Congresso que votou o impeachment da Dilma. Não vamos esquecer dessas coisas, né?
Então ele ia fazer o quê? Ia acelerar o processo de cassação do Cunha só para não botar o Rosso? Mas aí a gente bota o DEM que tinha caído tanto nesses últimos anos, e agora a gente vai e papapá, entendeu? E ressuscita ele. É isso, sabe? Então, assim, eu não tô querendo julgar nenhum dos lados. Nesse momento de crise, é muito complexo, né? A gente ficar julgando qual é a melhor forma de lidar, se é pragmático ou se é ideológico, né? Mas eu acho nesse momento que valeria a pena sim. Valeria a pena porque a própria militância que foi às ruas, né, contra o golpe, ela espera alguma coisa, aquele negócio da guinada à esquerda, né? Há quanto tempo que a gente não espera uma guinada à esquerda do PT? E aí ele fica nesse esquema de concessão, aí vai para direita, concessão, vai para direita, e acaba não fazendo muito mais coisa. Né? A última vez que conseguiu fazer bem disso foi o Lula, por conta de todos as suas habilidades políticas que carecem tanto na Dilma, mas não só por isso, porque a gente estava vivendo um momento econômico muito diferente e um momento de composição política muito diferente também, que o Congresso tinha maioria. Né? Então, assim, esse Congresso é uma merda? É uma merda. É uma merda de trabalhar com ele? Com certeza. Dá para colocar a culpa tudo na falta de vontade de negociar da Dilma? Não, não dá, porque negociar com esse tipo de gente também é foda. Mas, porra, será que não dá, pelo menos, fala, jovens de esquerda de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, um abraço a todos. Será que não dava pra gente, né, ter eles sinalizarem alguma coisa para essa militância, né? Porque é só a gente ver, cara, cadê as manifestações? Cadê as manifestações contra o golpe? Né? Cadê? As pessoas pararam de ir para as ruas, porque não tem força, não tem ânimo, né? E aí a gente vê esse tipo de negociata e a gente fala assim, cara, é por aí de novo, né? Então, assim, é aquele negócio, né? A gente precisa ser realista, a gente precisa entender como é que é o sistema político, como é que são como é que funcionam as elites, né? Mas, né? Quais são os limites desse pragmatismo, né? Ser mais realista que o rei. Qual é o preço que a gente paga por isso? Né? Eu acho que essa é uma reflexão que cabe muito aí ao PT, e eu falo do PT assim como um observador, né? Não sou filiado nem nada, conheço algumas pessoas, uma galera do PT e sei que tem muita gente boa, cara. Essa é que é a parada. Tem muita gente boa na base, tem muita gente boa nos movimentos que formam o partido dentro dele, sabe? E eu vejo eles, os próprios pessoais, o próprio pessoal do PT, petistas mesmo, falando que, cara, o PT não ajuda, sabe? Não chega junto das bases, não, sabe? Não fala assim, porra, vamos lá, vamos nessa, né? Fez agora, porra, depois do golpe só, sabe? Na iminência do golpe, aí convoca todo mundo pra rua, aí vai o Lula lá, porra, o Lula é foda, né? Chega lá no discurso, o cara pá, e acende a militância, vamos nessa, mas e aí? Aí depois vai fazer lá acordo para ver qual o menos pior do presidente da Câmara dentro de um governo golpista que apunhalou pelas costas. Sabe, esse excesso de pragmatismo eu acho que sufoca a vitalidade da esquerda, né? Eu acho que isso está sufocando bastante. Então, assim, é foda, é foda. Em resumo, é foda. A gente sabe que tudo que o PT fez, né? A gente sabe o que conseguiu mudar por conta dessa visão mais pragmática, que se afastou de muitas pautas importantíssimas da esquerda, mas que em troca conseguiu entregar coisas importantes como programas sociais, né, o Bolsa Família, e criação de universidades, e esse tipo de coisa. Mas, né, a gente tem que ficar entre o possível e o desejável, né? Mas a gente está muito, eu acho que a gente está muito do lado só do possível, né? E aí quando a gente fica só no lado do o que dá para fazer, a gente perde muito da essência, né?
O PT se apaixonou pelo poder? Talvez, assim, eu acho que uma cúpula, uma alta cúpula do PT certamente tomou aquele gostinho demasiadamente, né? Não que não exista numa alta, nos altos escalões pessoas boas e bem intencionadas, mas eu acho que no geral falhou muito nesse aspecto. O pessoal nessa história, vocês vê como alternativa na esquerda, acha que pode crescer, não acha eles excessivamente idealistas? Pois é, né? Essa questão do se eles são idealistas demais ou não, né? Por exemplo, o PSOL é o único partido é, que não recebe contribuição de campanha, é, é, que não recebe contribuição de campanha de empreiteiro, de banco e etc, etc. Por outro lado, a gente sabe que no nosso sistema político, quem não tem dinheiro não consegue se eleger. E aí, por isso, o PSOL tem uma representatividade muito pequena. Apesar de estar crescendo bastante. Nas últimas eleições, cresceu bastante o número de deputados e etc. Mas nas eleições municipais e estaduais, mal se nota ele. E fica meio que focado só nas grandes imagens, como o João Iris. Né? O João Iris parece que é a grande cara do pessoal hoje em dia. O Chico Alencar, né? Esse pessoal todo, agora o Luiz Arondino. Mas enfim. É, mas eu não sei. Eu não sei se isso é ruim, né? Porque se não tiver alguém que seja assim, que não abra mão de, né, dessas coisas mais básicas, desses valores e tudo mais, por mais que eles sejam prejudiciais, né? Mas agora a gente está vendo, por exemplo, proibiu-se a doação de campanha, né, por empresas. Ok, sabemos que vai rolar Caixa 2, vai rolar isso tudo, mas é um caminho. A gente está vendo agora, por exemplo, aqui no Rio, a candidatura do Freixo pelo PSOL vai ser por vaquinha online e contribuição, porque vai ter que ser assim, porque senão não vai ser aquela farra que era antigamente. Vai ter doação de empresa pro partido e tal, isso sempre vai ter, galera. Mas assim, pelo menos dificultou um pouco, né? E aí eu acho que nisso o pessoal ele pode falar assim, porra, não, eu sempre fui assim, né? Eu sempre fui assim, eu nunca aceitei, nunca me desdobrei por conta de interesses políticos, por conta de troca de poder, né? Então assim, agora, sem poder, ideologia sem poder, você não faz nada, você fica parado, você fica divagando e, né, colocando as coisas ao vento, ideias ao vento. Também não vale muita coisa. Mas, enfim. Esse é um debate muito extenso. Eu tô aqui só, né? Pois é, tem essa questão também. Jonathan aqui tá falando. Ó, gosto do pessoal, mas tenho medo que ao crescer se corrompa. Então, assim, tem essas questões todas, galera, sabe? O PT ele perdeu muito por conta disso. O PT ele, né, começou como um partido de rua, de massa, e cresceu demais e abrigou todos os espectros da esquerda. Tanto que dele saiu o PSOL, por exemplo, e daí depois aí aparece outros partidos que se desmembraram de dentro do PT. Então o PT ainda é uma força muito complexa. Né? Eu acho que o PT é uma força muito complexa e cair nessas análises rasas também não favorece, porque tem muita gente boa que não está no poder, mas está no PT. Filiados que estão na base, que tentam, né, emplacar uma nova ideia de partido, mas quem comanda de fato o PT está no poder, arraigado, grudado no PT, no poder, e não atende a essas reivindicações e etc. Né? Haddad para vice-presidência 2018, será? Não sei, hein? Não sei. Haddad, vamos ver aí, né, São Paulo. Aí, ó, tá vendo? Outra coisa, né? Haddad em São Paulo, né? Vai ter a reeleição e o pessoal tá colocando a candidatura da Heloísa Erundina, né? Então, assim, é aquela questão mais, de novo, né, da fragmentação da esquerda. Será que não era melhor se unir? Mas será que não é melhor não abrir mão dos seus ideais e etc? Raiz é corrupta. Ciro Gomes.
Ciro Gomes. Ciro Gomes, ó, esse aí é polêmico, hein, cara. Ciro Gomes é um cara polêmico. Eu gosto dele, eu gosto dele. Tenho gostado desses últimos. Ele tem aparecido aí nos últimos 3 anos, né? 3 anos. O Ciro Gomes tem aparecido aí na mídia, feito intervenções, entrevistas e etc. É, muitos aí dizem que é simplesmente uma questão eleitoreira, né? Tipo, tá aparecendo aí porque ele quer chegar lá em 2018 e botar o seu nome, né? A presidência, né? E ele diz sem problema algum que ele pensa nisso. Ele pensa nisso. Mas eu gosto dessa meio que essa ideia que ele busca trazer, meio que recuperar esse trabalhismo do Brizola, né? Meio que recuperar essa memória do PDT, né? Eu acho que é um bom caminho. Ele entende bastante de questões econômicas que muitas vezes falta à esquerda, né, que se preocupa muito com as questões sociais que no país como o Brasil são extremamente importantes, mas que acaba deixando de lado um pouco as questões de discussões de economia, né, o modelo econômico, esse modelo do tripé macroeconômico, superávit, etc., dívida pública, e todas essas coisas, né, que, por exemplo, a dívida pública é uma bandeira tradicional da esquerda, né, desde, sei lá, da década de 80, final da década de 80 até hoje. O pessoal sempre fala isso, né, porque tá na Constituição lá que a auditoria da dívida pública ela deve ser feita, e até hoje simplesmente não fizeram, né, e quem são os que detêm a dívida pública? É banqueiro, é essa galera, rentistas, né, mas principalmente a dívida pública ela fica. Se você compra ela, você vai comprar ela do banco, porque é o banco que tem acesso a ela. Então, ou é rentista ou é banqueiro. Então, a gente sabe aí que são acho que 10 mil famílias no Brasil que recebem basicamente não, 47% aí do nosso orçamento público que vai direto para o bolso de rentistas, né? Então, assim, isso também é foda, é outra luta foda. Mas aí aí vem aquela questão: vai bater de frente com o banqueiro? Sinceramente, quem tem culhão num país como o Brasil pra bater de frente com essa galera? É foda, eu sei que é foda, mano. Tipo, por isso que as críticas, por exemplo, ao PT, que a esquerda faz, e com toda razão, das coisas que deixou-se de fazer quando teve poder efetivamente na mão, Lula 80% de aprovação, Congresso maioria, Senado maioria, democratização dos meios de comunicação, auditoria da dívida pública, mais o que? Enfim, muitas pautas, né? A própria reforma agrária, se vocês forem ver, a Dilma ela fez menos reforma agrária do que o Fernando Henrique Cardoso, né? Então, assim, e coloca a Cátia Abreu no Ministério lá da Agricultura. Então, assim, já não estava muito legal o caminho, né? E muito, eu boto isso muito em conta exatamente desse afastamento do PT das suas bases, né? O nosso Mortadela aqui, Tuzi, não sei se está nos assistindo, o outro Mortadela aqui da página, ele costuma dizer que o PT ele colocava coleira, né? Coleira nos movimentos sociais, né? De certa forma, não dá para discordar dele assim, nesse aspecto, né? O Lula é o único, é o cara que ele consegue ter não necessariamente controle, mas ele é o único cara que consegue dialogar diretamente com os movimentos sociais e que consegue ali negociar e manter ali um trânsito entre eles e mantê-los ali sem causar maiores problemas, né? Claro, adotando políticas que vão favorecer aí a eles, mas enfim. Bom, a gente tá falando aqui tributação das grandes fortunas, né? Pois esse é um ponto sim fundamental. Eu já vi contas aí que dizem que se a gente botasse aí, aumentasse o imposto sobre grandes fortunas, era papo de quanto? 100 bilhões a mais no orçamento anual. 100 bilhões. Dava pra gente pagar todo o déficit que a gente tá.
né? Aliás, esse déficit aí esse déficit aí de 170 bi, que antes da Dilma sair tava em 80, alguém me corrige aí, mas enfim, era 80, 70. É, isso aí tem muita treta aí dentro, e passou batido essa questão dos 170 bi. Nego meteu tudo que dava para meter aí dentro desse déficit e aprovou, né? Com a Dilma era rombo, agora faz parte do ajuste, né? Então são né, essa diferença das coisas que a classe média simplesmente não vale a pena bater panela por isso, né? Vou ficar bater panela por causa de rombo, 90 bi, 70 bi, 90, pois é. Não vou ficar batendo panela por causa disso, né? A classe média ela está preocupada com o uso da mesóclise e se o cara, né, tá bem alinhado, tá, o cara fala bacana, né, sabe usar o bom português para falar que vai foder com a nossa vida, né, mas o importante é ele falar bem. Bom, que mais temos aí, né? Nossa, muitas coisas. Olimpíadas do Rio. O que vocês acham, hein, galera? O que vai acontecer nessas Olimpíadas? Alguém perguntou aí, o Pedro Thiago perguntou aí do ISIS, né? O Estado Islâmico. Será que eles vão atacar a gente aqui? Acharam aí, né? A Polícia Federal achou um suspeito que a mulher denunciou o cara, falou que ele estava planejando um atentado. Será? Não sei. Eu acho que o Estado Islâmico tem mais o que fazer. Não no sentido, não tô zoando não, mas eu acho que não. Aqui é meio longe, não sei se vocês sabem, mas aqui é meio longe lá do Oriente Médio. Fazer um atentado aqui, eu acho que não daria pra mandar alguém pra cá, seria mais por aquela galera do os tais lobos solitários que seriam simpatizantes, né? Chegaram a dizer algum tempo atrás que tinham aqui nas favelas do Rio algumas comunidades muçulmanas que eram simpáticas aí ao Estado Islâmico e poderiam ser uma ameaça, né? Tá sem som aí? Edson tá dizendo que tá sem som. Vocês estão me escutando? Porque eu não faço a menor ideia. Eu só tô falando aqui e não paro de falar. Vocês me avisem aí, por favor. Enfim, mas eu acho que comprou mais de 25 marés pro atentado. Eu acho que não deve acontecer nenhum atentado, né? Vamos torcer para que não. O pessoal, eu ouvi falar que o pessoal nos aeroportos aqui do Rio tão meio assim, né, cara? Porra, será que dá pra confiar? Será que não dá? Tá, som tá legal aí, né, galera? Beleza. Beleza, Paris. Fala, Paris. Olha, vocês estão vendo aí o Paris, esse Paris Campelo aí, ele é o outro Mortadela, então pode cobrar dele também se a gente postar bobagem aqui, que ele também posta. Bom, Olimpíadas, né? Como está a situação econômica do país? Eu não sei, mas eu sei aqui do Rio de Janeiro, né, que é o meu estado e que decretou o estado de calamidade pública. Meu amigo, eu não achei que fosse viver para ver um negócio desse. Estado de calamidade pública. O que é estado de calamidade pública? Um maremoto? Um terremoto? Um meteoro que caiu no Rio de Janeiro? Não. É só a incompetência do PMDB. PMDB. Né? Aqui no Rio de Janeiro nós temos um longo histórico de PMDB. Então, assim, se vocês querem entender o que vai acontecer com o Brasil daqui para frente, olhem para o Rio de Janeiro hoje. Né? Nós somos o laboratório para o brasileiro que não está entendendo ainda basicamente como funciona o PMDB. Né? Então, assim, estamos aí com uma dívida bilionária. Quanto que é a nossa dívida? Eu esqueci de pegar aqui, se alguém puder me falar aqui. Mas se liga nessa, se liga nessa. Só de isenção fiscal que aqui no Rio de Janeiro foi concedido para empresa de joalheria e não sei o que lá, foram 138 bilhões em ICMS de 2008 a 2013. Meu amigo, 138 bilhões é muito dinheiro. É muito dinheiro. É muito dinheiro. E foi o que o Estado do Rio abriu mão de recolher de impostos, coisa que aconteceu também no governo federal.
né? A Dilma fez muito isso, né? Abriu mão de muito imposto para, né, dar um pump na economia, mas enfim. Bom, só de joalheria, olha isso, cara, isso é inacreditável. Só aqui no Rio de Janeiro, só de joalheria foram 230 milhões de reais em isenção. Sério, joalheria. Quem vai à joalheria? Ninguém, sério, ninguém. Joalheria é assim, 1%, aí você pega esse 1%, aí você pega 0,001% da população frequenta joalheria. Porque, caralho, não é uma coisa assim, eu vou ali, eu vou ali comprar um pão, eu vou passar na joalheria na volta. Ninguém faz isso, cara. Não é uma coisa que gera emprego pra caramba. Não é uma coisa, não gera retorno social nenhum, né? É pra madame do Leblon lá encher o colar aí de ouro e diamantes e etc. E a gente é que se fode no final porque é dinheiro que a gente deixa de arrecadar pra... pois é, eu só uso coisas que a natureza dá, né? Coisas que a gente deixa de arrecadar para saúde, educação, esse tipo de coisa. Falando em educação, ai meu Deus do céu. Pobres, olha, professores do Rio de Janeiro e de todo o Brasil, mas especialmente do Rio, vocês têm todo o meu respeito, porque puta que o pariu. Só assim mesmo falando, porque professores estão numa situação terrível, terrível, vergonhoso o que a gente está fazendo com os professores aqui no Rio, que entram de greve e aí param de receber, não estão recebendo, e aí recebe uma parte do salário. Olha que surreal isso, cara. Imagina você receber uma parte do seu salário e o cara falar que vai parcelar o resto, né, pra frente. É surreal o que estão fazendo com os professores aqui no Rio. É, e olha isso, eu tava vendo isso aqui agora há pouco. Publicaram aí que o governo do Rio vai pagar salário integral dos servidores nessa quinta-feira, porque não é só professores, diversos servidores de diversas categorias estão sem receber, recebendo mal e etc, etc, por conta da calamidade pública. Aí depois de ver essa notícia que eles vão ser pagos, eu abro do lado e vejo: professores do Rio recebem desconto no salário por causa da greve. Olha isso, cara. Isso é surreal, cara. Isso é surreal. Pois é, Paris. Então, são diversos outros servidores. 33 categorias do Estado entraram de greve em abril. E os caras estão sendo punidos pela justiça. Pela justiça. Recebendo desconto no salário porque estavam de greve. Estavam de greve, meu amigo. Cara, nego acha que as pessoas gostam de estar em greve, sabe? Nego acha que é esporte, tá ligado? A esquerda adora fazer greve. Todo mundo, nossa, que dia lindo hoje, né? Nossa, bonito mesmo, né? Porra, bacana, vamos fazer uma greve? Não é assim, cara, não é assim que funciona. Raquel Cruz aqui falando, sou professora. Pois é, Raquel, você deve saber isso muito melhor do que eu, né? É surreal o que se faz com os professores nesse país, né? Eu lembro aqui, eu tava lembrando aqui de 2013, depois de junho, teve manifestação aqui em outubro. Foi uma manifestação maravilhosa com os professores em greve, pedindo melhores salários e reajuste, etc. E cara, a polícia desceu o cacete nos professores, sabe? É, é horrível, horrível. Velhinhos correndo, crianças, mulheres, enfim. Aí depois vocês falam que a gente fala mal de polícia, tá ligado? O problema não é a polícia, é a instituição como ela é e é o Estado como comanda a instituição, tá ligado? Então, assim, esse papo de querer individualizar, falar, mas o cara estava fazendo o seu trabalho e tal, não sei o quê, é muito mais, vai muito além disso. Então, assim, enfim, outra hora a gente discute isso. É, CPI da Uni. CPI da Uni. Eu não tô muito por dentro desse negócio da CPI da Uni, não. Mas uma coisa que eu vi, que eu achei interessante, foi que o PCdoB ele teria lançado a candidatura para a presidência da Câmara do Orlando Silva depois de ter feito um acordo aí com o Rodrigo Maia para apoiá-lo, para, na verdade, dividir ali os votos
para que ele não abrisse a CPI da Uni, porque ele já era favorito na época. Eu não sei o que eles podem arrumar, né, nessa CPI, mas enfim. Aqui no Paraná, 29 de abril. Sim, 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 o dia do massacre no Paraná. Eu lembro disso, foi também absurdo que desceram um cacete, prenderam o professor, porrada, nego sangrando, foi absurdo, absurdo o que aconteceu. É, Vamos ver aqui, parou de fazer greve, está certo não receber. Pois é, meu amigo, é por conta de pensamentos como esses que a nossa educação tá do jeito que tá, a nossa saúde tá do jeito que tá, porque quando o professor que já tem uma condição de trabalho péssima, são mal valorizados, né? E como os demais servidores, né, no geral, são muito maltratados, exceto aqueles servidores das castas privilegiadas, né? Quando esses caras fazem greve e com razão, né, a gente pega como sociedade e condena eles e aponta o dedo e fala para eles irem trabalhar porque eles são vagabundos, né? Eu acho isso de uma covardia sem tamanho. Eu acho isso uma canalice e é por conta de pensamentos como o seu, que eu já esqueci seu nome aqui, mas que a gente autoriza esse tipo de violência, né? Porque eu tenho certeza que se você tivesse na rua, você não foi pra rua junto com esses professores para ver do jeito que tá, como são as condições de trabalho deles e como é que é dar aula. Pois é, 7.000 crianças numa sala para ganhar R$ 1.700, né? Então, assim, eu sei que são bolsominions aí que estão falando merda, mas vocês estão de sacanagem, né? Então, assim, apoiem os professores. Falando em escola, ontem foi lançada a Frente Nacional contra a Escola Sem Partido. Escola Sem Partido, se você não ouviu falar desse terrível, é, esse projeto é pavoroso, é patético, mas é pavoroso, é assustador e lembra muito uma época que eu não vivi, mas que sei que era o período da ditadura militar, né, em que havia restrições por conta do regime a que se ensinassem coisas. Inclusive, olha que legal, cara. Essa semana estava tendo aula e meu professor, que já é um professor emérito, o cara já é um coroinha, muito, muito, muito bom e muito respeitado na área, enfim, e dá aula há muito tempo, né? Ele contando a história de que quando ele dava aula em 68, ele era professor de ciência política e ele dava aula, né, na parte de sociologia, de Marx, de Karl Marx, de Durkheim, de Weber, né, tradicional, né. Fala Cláudio Conceição, um abraço. Vitória Stingel, sua família de professores, né? Pois é foda, né? Então eu imagino como é que seja. Mas enfim, a escola sem partido, o que é? Tava falando do professor. E ele falando que ele dava aula em 68 e ele foi dar uma aula sobre Marx. Souberam na universidade isso e pegaram ele e prenderam. E aí um general foi enquadrar ele. E aí falou assim, meu amigo, eu não tô entendendo não tô entendendo o que você tá fazendo. Que negócio é esse aí, cara? Você ficar falando de Marx. Fala assim, porra, cara, mas eu tô dando a matéria, né? Eu tô dando a matéria, tem Marx, tem Weber, tem Durkheim, tem todo o resto. Aí o general, meu, não interessa. Você não tá entendendo, não é pra falar mais. E se você continuar falando, você vai preso. E acabou. E aí, era assim. E aí tem os imbecis que ficam falando meu Deus, de ditadura. Vocês não sabem o que vocês estão defendendo, tá? Vocês só falam merda, é isso que vocês fazem. Bom, e essa escola sem partido é basicamente isso. A ditadura, ela tirou filosofia, sociologia e colocou aquele, eu não lembro qual era o nome, estudos de
Ô, rapaz, como é que era o nome daquela disciplina? Era uma disciplina para você aprender a ser um bom cidadão, a servir o Estado, né? Não a ser cidadão, que cidadão participa, a ser um obediente ao Estado e todas as verdades que eles passavam, né? E a escola sem partido, ela recupera essa de moral e cívica, isso, Thalita, exatamente. Ela recupera essa coisa da moral e cívica, ela recupera essa coisa de enxugar a grade curricular, né, para restringir o pensamento. Isso nada mais é do que restringir o pensamento, porque é muito simples o raciocínio. Quando você tem um regime autoritário, a primeira coisa que você precisa é que as pessoas obedeçam, de preferência porque obedecem, mas se não obedecerem pela força. Então, sim, esse tipo de coisa, como o que aconteceu com o meu professor, acontecia o tempo todo. Sequestro de alunos e muitos deles desapareciam, né? Esses marxistas que a gente vê hoje na porta de faculdade, que são bem chatos, inclusive, naquela época não existia, porque eles sumiam. E não tinha nada de legal nisso. Eu posso não gostar de achar eles chatos, mas eu não quero que eles morram e sejam sequestrados, né? Então, enfim. E a escola sem partido é exatamente isso. É uma proposta que eu não sei de onde surgiu, mas que está pipocando em diversos estados e está rodando lá no âmbito federal, capitaneado aí por essas figuras medonhas que a gente vê, né? Bolsonaros e Malafaias e Malafaia tá fora da política, mas ele influencia a política bastante, vocês devem saber disso. Enfim, e tentando falar que estamos vivendo uma ditadura, aquele papo da ditadura comunista e estão doutrinando nossas crianças e por isso é preciso lutar contra essa coisa que está acontecendo, essa doutrinação, e aí por isso nós temos que tirar do currículo esse tipo de matéria. Isso nada mais é do que censura. Não tem outro nome. Isso é censura e isso é uma coisa muito grave. Já passou em Alagoas. Olha aí. Alguém está falando aí dos mortadelas que já passou em Alagoas. Isso é uma coisa muito grave, porque você impede que os professores exerçam seu trabalho, primeiro básico, né? Um professor de sociologia, história, ele vai ser, se um aluno filmar lá e falar para a diretora, ele vai ser mandado embora, e isso já está acontecendo. Já existem casos aqui no Rio de Janeiro, que eu fiquei sabendo, de professores que estão sendo mandados embora por conta de posição ideológica, cara. Olha que surreal, cara. Olha que surreal que está acontecendo. E eles querem cada vez mais expandir esse projeto, né? Que nada mais é do que censura, gente. Quem é professor sabe do que eu estou falando. Quem não é só imaginar. É muito simples imaginar. Quando você tirar matérias, tirar conteúdo, porque estaria influenciando a nossa juventude a quê? A pensar? Queremos esse tipo de pensamento que quer fazer da escola uma fábrica, uma simples fábrica que produza não cidadãos, não pessoas que pensem, que reflitam, que tenham senso crítico, mas simplesmente máquinas e robôs que sirvam à iniciativa privada e saibam usar uma calculadora e fazer conta e não reclamar muito das coisas. E quando passar numa manifestação perto, falar que é tudo um bando de vagabundo, que eles deviam estar trabalhando, né, em vez de estar protestando ali pelos... Olha aí, parou de novo. Voltou. Estamos de volta aqui. Bom, pois e aí, exatamente, como é que a gente impede um negócio desse, né? A gente coloca lá um congresso extremamente conservador, extremamente reacionário, que dá amparo a esse tipo de proposta, né? A gente viu aí no período do Cunha redução da maioridade penal, propostas contra as mulheres, para querer restringir o atendimento a mulheres que sofriam de estupro ou impedir que as mulheres tivessem acesso a métodos anticoncepcionais. Ou seja, a gente está numa situação muito merda, tá ligado? Em que basicamente a gente tem aí uma direita surgindo com um misto de
é um misto de recuperação de coisas antigas, né? Aquela coisa do mito comunista, essas coisas alucinadas que tem alguns aí que gostam de ficar reproduzindo. E aí as pessoas entram nesses debates e ficam nessa retroalimentando uma paranoia que não faz o menor sentido. E as pessoas deixam de debater aquilo que realmente importa, aquilo que realmente faz a diferença, né? A gente viu no, nas escolas de São Paulo, nas ocupações, nas belíssimas ocupações que a gente viu aí dos estudantes em São Paulo, né? Como é que foram reprimidos, sabe? Polícia entrando dentro de escola para dar porrada em criança, para arrastar criança, adolescente, sabe? Isso é surreal, cara. Isso devia ser surreal em qualquer lugar do mundo que prezasse o mínimo pela educação. E por aquelas pessoas que saíram em 2013, lembra? Dizendo que da Copa abria mão porque queria mais dinheiro para saúde e educação. Pois é, muitas dessas pessoas que foram lá em 2013, e eu estava lá entre elas, hoje em dia simplesmente olham para esse tipo de manifestação e falam que é um bando de vagabundos. Estudantes, secundaristas, que estão lá lutando para ter o mínimo de condição. Um mínimo de condição. As pessoas, os moleques entravam nas salas, tinham livros lá, pilhas de livros nos cantos, né? Coisas que não eram usadas, sabe? Os refeitórios, um nojo, e a comida era uma merda. E eles começaram a limpar a escola, a pintar a escola, a fazer eventos dentro da escola, né? Começaram a ser cidadãos, e em vez da gente chegar e falar, porra, é isso aí, vamos nessa, porra, esses alunos, né? É óbvio que você junta um monte de adolescente, vai dar alguma merda, tá ligado? Você junta mais de 10 pessoas, cara, num lugar só, dá merda, sabe? Isso é normal de acontecer. Mas aí pegam os casos pontuais quebraram os computadores, ou sumiu o computador, ou isso e aquilo, e aí fala que é um bando de vândalo. Gente, esse discurso vândalo, quando vocês virem vândalos, baderneiros, esse tipo de coisa no jornal, isso sim é ideologia. Esse é o discurso ideológico. Não tem nada mais ideológico do que isso. De que você pegar e rotular, né, e colocar que todo um tipo de atividade, né, de reivindicação é taxada como baderneiro, como vândalo, como esse tipo de coisa. Isso só interessa para quem está no poder. Isso só interessa para quem quer que as coisas não mudem, né? Pois é, tivemos os artistas que ocuparam e fizeram shows dentro das escolas. Isso foi sensacional, cara, sabe? Então era nesse momento que aquele espírito de 2013 tinha que tomar forma em ações, em pautas de fato concretas, né? De melhoria das coisas. Mas não, a gente ainda vive numa democracia extremamente infantil, limitada, e a gente ainda está aprendendo o que é esse negócio de democracia, né? E a gente aceita tranquilamente esse discurso que vem de cima, né? De olhar e apontar e falar que aquilo ali é um bando de baderneiro. Gente, isso é discurso de poder, isso é discurso ideológico. Escola sem partido é ideologia. Não existe qualquer coisa que se fale, que se pronuncia, que se passe uma mensagem, carrega uma ideologia. Você não consegue não transmitir uma ideologia numa opinião. E é por isso que já dizia o nosso velho Max Weber, né? Não existe neutralidade. Aquele que se diz neutro é o que escolheu pelo lado dos mais fortes. E é exatamente isso. Quando você diz que não, eu não quero nem saber porque esses caras aí, esses políticos não vale a pena. Não, político é tudo corrupto. Não, é tudo. Cara, você está escolhendo pelo lado do mais fraco, do mais forte. E política é aquele negócio. Política não tem vácuo, cara. Política, se você não ocupa, alguém vai ocupar. Então, que sejamos nós. Porque esse congresso que tá lá, ele não representa a gente. Não representa. Um congresso de brancos, velhos, heterossexuais, ricos. Não é o Brasil. Esse
esse congresso não é o Brasil. Pois é, não é escola sem partido, é escola só com o meu partido, porque por trás dessa proposta da escola sem partido estão partidos. Quais partidos estão por trás dessa proposta? É o PSDB, é o DEM, é essa galera aí. Então, não achem que não há ideologia, né? As ideologias elas têm que ser postas, confrontadas e debatidas livremente. Não qualquer tipo de cerceamento em relação a isso não passa de censura, não passa de controle, não passa de discurso de poder. Então é isso que a gente tem que entender, né? E é o que estão perguntando aqui, como a gente debate hoje em dia, né? Como a gente debate política hoje em dia. Tá caindo a transmissão aí, galera? Como é que tá? Vocês me avisem aí, por favor, para eu saber como é que tá. É, essa concepção, ela fala Daniel Silva Zuc, sei lá. Fala aí, galera. É, essa concepção de desses discursos negacionistas, generalistas, que buscam, né, rotular e separar para você ter um alvo, né, esse tipo de coisa, isso tem nome também. Isso tem nome. Né? Isso tem nome e qualidade dos debates e como isso afeta a democracia. Isso tem nome, cara. O nome disso é fascismo. Não tem, a gente não precisa ficar com rodeios para falar. Fascismo é o autoritarismo, fascismo é o cerceamento, fascismo é exatamente a postura de silenciar, de calar, de perseguir, né? A gente viu aí, eu recebi hoje um inbox de um aluno da UNB, de um movimento social da UNB, falando sobre os ataques que estão acontecendo lá de grupos fascistas. A gente postou inclusive isso na página. Vejam lá, conseguiram prints dos caras. Eles combinam no WhatsApp, sabe? Tipo, não tem muito pudor, não. Eles combinam no WhatsApp. Vão bater, vão chegar lá dando porrada nesses esquerdistas, nesses esquerdopatas, nesses doutrinados, nesses. Cara, e atacaram. Da última vez foram lá, deram umas porradas lá nos caras e saíram fora. E falando lá, não, é agora que a direita vai vir, é agora que a direita vai surgir no Brasil. Essa direita, galera, não se enganem, essa direita é fascista. Existe uma direita e existe uma esquerda. E existe o fascismo. O fascismo, ele inclusive, ele pode. Ele flerta. Ele flerta tranquilamente com os dois espectros os dois polos do espectro político. Não se enganem quanto a isso também, porque existe fascismo na esquerda também, tá? Existem muitos aí autoritários, né? Muito, aí, tá dizendo lá, com esquerdista não tem conversa, esquerdopatia é doença mental. Esse discurso, a gente já viu esse discurso, galera. Não sei se você estuda um pouquinho aí, que você vai ver, isso aí já aconteceu, né? Esse discurso aí, ele é fácil. Esse discurso aí, ele toca no âmago das pessoas, ele toca naquele sentimento que as pessoas têm, né? Naquela tentativa de dar respostas. Todo mundo quer resposta. Todo mundo quer resposta. O problema é que quando na política você quer dar respostas fora da política, isso nunca dá certo. E numa crise política, isso é importante a gente debater. Numa crise política que nós estamos vivendo, que é uma crise de representatividade e legitimidade e crença nas instituições, as pessoas não acreditam mais, né? As pessoas não acreditam mais nas instituições dos políticos. A gente tem que admitir isso. Esse é o terreno fértil para que o fascismo surja. Para que propostas radicais, autoritárias, que venham com discursos prontos e soluções fáceis de apontar e falar: o problema está aqui, o problema está nesse grupinho aqui, o problema está nessas pessoas que pensam dessa maneira. Pensam dessa maneira.
né? É a luta contra o pensamento, né? Eles tanto falam que é a hegemonia esquerdista que domina a mídia, que domina isso, e que é a tática gramscista, e que não sei o quê. Nunca leram Gramsci na vida e ficam falando essas merdas, mas enfim. É, esse discurso é o discurso do cara que quer silenciar, né? Do cara que quer censurar. E querer censurar, a gente vê, pois é, a gente vê isso muito aqui na página. Isso é direto aqui. Direto. Inclusive teve um dia desse que um cara que botou um print na página do Bolsonaro. Botaram lá, vamos derrubar essa página, porque olha o que esse cara tá falando do Bolsonaro. Aí ele ainda botou assim, eu não sei o que responder, mas vamos derrubar mesmo assim. Sabe? Saca? É isso, galera. Fascismo é isso. Puro e simples. Né? Então não nos enganemos e muito menos não deixemos de ficar ligados nisso, porque isso é grave, isso é importante. Pois é, como diria a frase, né, do Bertolt Brecht, o fascismo é uma cadela que está sempre no cio. Está sempre. É muito fácil. Né? O fascismo ele não morreu na Segunda Guerra Mundial com Hitler. Inclusive, vocês têm que ver um filme. Voltei aqui, falando de Hitler, do fascismo. Um filme que tem no Netflix, Ele Está de Volta, o nome do filme. Conta a história de Hitler voltando nos dias de hoje. E como é que seria, né? Como é que ele seria encarado, como é que o discurso dele seria visto hoje em dia, como é que as pessoas iam enxergar aquela figura exótica e. Cara, ele já está entre nós. O fascismo nunca nos abandonou. Ela sempre esteve, é uma cadela que sempre está no cio, mas que ela depende de diversos fatores. Né? Na história da Alemanha, até 31, 33, quando Hitler subiu ao poder, mas Hitler não teve 8% dos votos, porque ele foi votado. E essa é que é, a onda também é muito bom. Caiu aí, voltou? A onda também é muito bom. E essa é que é a maior parada. O Hitler subiu ao poder por voto. Isso é surreal, cara. E a gente tem que ficar ligado nisso. Mas por quê? Porque tinha uma crise econômica, porque tinha uma crise política, e nesse momento em que você não consegue enxergar respostas na instituição, na institucionalidade, né? Você começa a procurar em outros lugares. E aí vem esses caras com discurso de era o judeu, hoje em dia é o imigrante. Olha o que está acontecendo na Europa. A Europa está experimentando um retorno de partidos de extrema direita surreal. Surreal o que está acontecendo lá. Eu fui numa palestra um dia desse que mostraram os dados lá do número, do aumento da representatividade desses partidos, do crescimento desses partidos. Na Inglaterra, partidos de extrema-direita cresceram 600%. Na Noruega, na Suécia, na Alemanha, em todos os países está crescendo. Isso é um fenômeno global. Por quê? Porque a crise é global. A crise que a gente passa hoje é global. Né? Pois é, ele deu um golpe no parlamento depois de ter sido eleito, mas ele foi eleito. Então, assim, o que a gente vive hoje é uma crise do capitalismo global. O nosso modelo capitalista, que é o que se baseia muito na financiarização da economia, né, deixa de produzir, não é aquele capitalismo industrial do século XIX que Marx descreveu, né, e muito bem analisou. Não é mais esse capitalismo. O capitalismo de hoje é bem diferente. Né? Claro que a gente pode usar as análises, os métodos analíticos de Marx para entender muita coisa, mas é um outro capitalismo. O capitalismo de hoje ele se baseia na especulação, na financiarização. Não existe lastro, não existe materialidade no que a gente produz de riqueza. A gente tem aí, esses dados são interessantes, 99% do dinheiro do mundo é digital. Então, assim, não existe de fato. É dívida sobre dívida sobre dívida sobre dívida. E é assim que o dinheiro é criado, e é assim que o sistema se mantém.
Então a gente até postou essa semana aí sobre o sistema monetário, é legal da gente pesquisar sobre isso, porque é o sistema monetário que ele sustenta todo o restante da economia. E é a financiarização da economia que foca e recompensa muito mais aqueles que são investidores, que buscam simplesmente o lucro, ou seja, transferência de dinheiro para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá. E o Brasil, ele é campeão disso, né? A gente bota a taxa de juros lá em cima, nego vem, bota o dinheiro aqui para render, suga todas as nossas riquezas em títulos de tesouro, títulos da dívida pública e ó, não gostou, mete o pé. Isso acontece no mundo inteiro. A Grécia quebrou por causa disso, a Espanha tá na merda por causa disso. E a solução é sempre a mesma. É o quê? Programas de austeridade, você falar que tem que privatizar tudo, você falar que tem que cortar gasto público, e aí vem todo o pacote neoliberal e alimenta esse ciclo. Então a gente passou pela crise de 2008, vocês podem esperar, porque vai acontecer outra. Não vai demorar muito tempo, porque ela já está sendo montada. Por quê? Porque nada do que aconteceu em 2008 foi saneado. Não foram presos os responsáveis, mas além disso, não foram criados mecanismos para que a gente conseguisse controlar melhor esse capital que fica voando para lá e para cá. Então, essa crise global do capitalismo financeiro, baseado na financiarização, ela favorece. Tá travando aí, galera? Tá travando? Travando. Me avisem aí. Essa crise é global, é do capitalismo financeiro e ela se desdobra na política. Por quê? Porque a política, sim, é o lugar, é o espaço de representação dos interesses dos mais ricos. Porque são os mais ricos, são os banqueiros, são os investidores, são os mega empresários. Eu não estou falando dos pequenos e médios empresários, não. Estou falando dos mega empresários, JBS, essa galera aí, tá? De empreiteira e tal. Esses caras que financiam, então assim, o sistema é deles, tá? A gente tem que admitir isso, o sistema é deles. Então, assim, pra gente começar a mudar, a gente tem que mudar, primeira coisa, sistema tributário. Esses caras não pagam imposto? Não pagam imposto. Se você é rico no mundo, você não vai pagar imposto, cara. Quer dizer, você vai pagar. Você vai pagar muito menos do que você deveria pagar. E é por isso que, por exemplo, o Messi lá foi pego sonegando imposto. Eu não sei nem se ele sabia, se ele sabia, né, que estava fazendo. Mas enfim, se você é muito rico, cara, o dinheiro ele se multiplica. Né? Quanto mais dinheiro, dinheiro chama dinheiro, né? Então assim, a gente tem que mexer nisso, tem que mexer na tributação. Né? Os nossos tributos no Brasil são ridículos e é por isso que a gente está crescendo cada vez mais na desigualdade. Não tem segredo nenhum, tá? Tem que tributar. A Califórnia, há 6 anos atrás, 6 anos, começou a mudar a economia. Ela estava quebrada, estava fodida. Todo mundo falava: nossa, a Califórnia é o pior estado dos Estados Unidos, não serve para nada, só tem parasita lá, ninguém quer trabalhar. Aí os caras fizeram o quê? Começaram a taxar os ricos. E não só isso, né, mas fazer diversas outras medidas que estimulassem a economia, ou seja, o Estado sim intervindo no livre mercado, né, que de livre não tem nada, né, mas enfim. E hoje em dia, olha só, eles são o sexto PIB do mundo. Um estado, Califórnia. Não é por causa da maconha, não só. Eles são o sexto PIB do mundo, galera, porque eles adotaram medidas econômicas capitalistas, olha aí, mas que atendiam, que fazem sentido para que o sistema não se exploda e as pessoas não entrem num ciclo de desigualdade, né, que gera violência, que gera todas essas consequências. Então, assim, tem como consertar, tem receita, né? Tem prêmios Nobéis que sabem como fazê-lo, né? Só que esses caras não são contratados. Eles não são contratados para ir pro governo. Aí chama lá o Meirelles. Aí chama lá o Levi. Entendeu? Esses caras são banqueiros, eles têm cabeça de banqueiro. O negócio deles o foco deles é outro. É outro. Né? Menos Estado, tal, não sei o que. Superávit é importante. Redução dos custos, dos gastos. Galera, a gente não tem. Se vocês foram já numa repartição pública no Brasil, cara, na boa, ou no hospital,
sério, falar que a gente tem funcionário público demais no Brasil é uma estupidez. Não tem. Tá faltando. A gente vai publicar, inclusive, um ranking que mostra quantidade de funcionários públicos no Brasil e em relação ao mundo. É muito pouco. É muito pouco. A gente tem muito pouco funcionário público proporcionalmente, né? Então não caiam nessa ladainha, porque isso aí é a ladainha liberal. Um documentário muito bom, vejam um dos posts lá que a gente fez, tá dizendo, pode procurar no YouTube também. O dinheiro como dívida. Muito bom esse documentário, explica lá o sistema monetário, como ele funciona, e pra gente começar a pensar um pouco mais sobre essas coisas, né? Que não esquece esse negócio, não é pauta de esquerda, né? Cara, é pauta urgente, é pauta pra ontem, é pauta pra gente sobreviver nesse sistema filha da puta que a gente vive, sabe? É isso, sabe? Então a gente tem que debater essas coisas sim. O sistema econômico não favorece você, não favorece você. E você é o 99%, você não é 1%. Porque não, eu não estou falando aqui pro bilionário, eu não estou falando aqui pro mega milionário, eu não estou falando aqui pro banqueiro, eu não estou falando aqui pro mega empresário. Porque, e se eu estiver falando, então, porra, eu quero que você, não quero que você morra, mas assim, boa parte disso é por conta da sua classe, a culpa, então, indiretamente é sua. Porque sim, isso é luta de classes, sim. Não se enganem, a luta de classes ela existe e ela está dentro da estrutura do poder, né? Ela está dentro da estrutura do poder e isso é visto muito facilmente no, no, em que projetos são aprovados, quem financia a campanha de quem. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, as empreiteiras, né, encheram o rabo do dinheiro do prefeito, do governador, e aí a gente vê a ponte caindo. Uma ciclovia que foi feita, não demorou 2 meses, a ciclovia caiu e matou gente. Mesmo que não tivesse matado, custou milhões. E não interessa se não tivesse custado muito. Sabe, essa relação do público e o privado é que a gente tem que reavaliar e tem que tratar isso muito mais muito mais seriedade do que a gente trata hoje no Brasil, sem cair nessas bobagens de que isso é coisa de esquerdista e etc, etc. Isso não tem nada a ver, isso tem a ver com entender a função da coisa pública e como deve se relacionar a coisa pública com o setor privado. Galera, já acho que já tá bom, né? Nossa, eu falo demais. A gente já conversou bastante hoje aqui. Achei muito legal, gostei dessa dinâmica. Eu vejo aqui vocês falando e aí eu vou emendando um assunto no outro aqui, a gente vai trocando essa ideia maneira. E, bom, obrigado, valeu mesmo por vocês que estiveram aí me acompanhando, me aturando. Eu sou o Mortadela Luiz Henrique, tivemos aí a participação especial do Paris Campelo, outro Mortadela aqui, que está aí escrevendo enquanto eu falo aqui com vocês. Então muito obrigado aí a todos que vocês que estiveram. Inscrevam-se aí no nosso canal no YouTube, não deixem de se inscrever que a gente vai colocar os vídeos lá primeiro. E, bom, é isso, galera. Obrigadão. Pô, foi demais. Vocês gostaram? Eu gostei. Eu achei legal. Então, valeu. Um abraço a todos. Vou tentar fazer mais vezes isso. Eu acho que vai funcionar bem. Tá bom? Então, vou dar um beijo aí pra galera. Marina, Letícia, Eliane, Rodrigo, Simone. Depois a gente fala do Ciro Gomes mais, Simone. Vamos falar. Vitória Schwingel, um abraço para você e para seus pais, professores, muito obrigado a todos vocês, professores. Tamo junto na luta. Letícia, Fábio, Matheus, Célcio, Lorena, está de olho aí, né, Lorena? Também tô de olho em você. Maitê, beleza. Só faltou a cervejinha, da próxima vai ter cervejinha. Um abraço, Santos, Rodrigo. É isso aí, galera. Boa noite a todos aí. Vamos continuar aqui mortadelizando e acompanhando tudo que acontece aqui na política nacional e internacional. Então fiquem ligados aqui nos Mortadelas. A gente se vê. Um abraço a todos. Até mais. Adeus.